Brasil, segunda-feira, rubro-negra. Boa noite, João Vitor Amorim. Boa noite, Haroldo Costa. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. O Esporte Clube do Recife se reapresentou hoje à tarde no CT do Leão em Paratibe, se preparando para um próximo compromisso. E um compromisso muito importante, né? Vale muito dinheiro para o esporte, mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 200 mil. Essa partida da próxima quarta-feira, 7 da noite, é bom reforçar esse horário, contra a equipe do Muricy. Agora, a gente pode começar falando do clássico, né? Da apresentação do esporte, que principalmente no primeiro tempo não foi a esperada pela torcida e por todo mundo que vinha acompanhando os últimos jogos do esporte, né, Haroldo? Já tentou se entender, João, o que foi que aconteceu? Imposição do Santa Cruz ou o esporte realmente deixou cair o ritmo? Eu acho que o esporte foi mal, né? Não encaixou lá, encaixou a marcação do Santa, mas o modelo de jogo do esporte não rendeu no primeiro tempo. O Sousa até gostou do time, né? Na coletiva deu pra perceber isso. Eu discordo um pouquinho, acho que o esporte não foi bem no primeiro tempo, principalmente. O primeiro tempo foi do Santa Cruz, de fato. O esporte lento, né? Muito distante os jogadores uns dos outros. Pouca intensidade, então acho que o esporte ficou devendo. No segundo tempo o esporte se atirou, né? De todo jeito em alguns momentos, até com um zagueiro apenas ficou em campo, na estratégia lá para tentar atacar o Santa Cruz e tentar reverter o resultado que era negativo. Ainda perdeu o Pedro Lima, né, por expulsão, mas conseguiu na bola parada o empate. Acho que para o que a gente viu do jogo do esporte fora de casa contra o Altos, num campo ruim, né, um adversário chato, o jogo contra o Trem e o jogo contra o Fortaleza, que foram partidas onde o esporte teve um modelo de jogo parecido com o que foi aplicado contra o Santa, o esporte ficou devendo. Porque se a gente comparar, foi praticamente a mesma escalação do jogo contra o Fortaleza, né? E o futebol foi muito diferente. Ficou realmente abaixo, né, do que a gente tinha visto o esporte jogar. O Santa Cruz melhora no primeiro tempo e realmente colocando a bola no chão, marcação encaixada, como você falou, o esporte deixou cair um pouco o ritmo. O Barleta, João, eu ouvi até a sua pergunta pro Sosso depois do jogo, né? A opção por deixar o Barleta no banco, não é aquele tipo de jogador também que merece mais espaço, tá se escalando. Quando ele entrou, o time teve outra dinâmica no meio-campo rubro-negro. Existe jogador que é escalado, existe jogador que entra porque era uma necessidade, mas existe o jogador que se escala. Eu acho que o Barleta se escalou, né? O Sousa deu uma explicação sobre fase de adaptação, né? De adaptação. Agora, veja, em 2 jogos o cara fez 3 gols, independentemente do adversário. Mas além de ter feito 3 gols, ele deu uma assistência, ele foi bem no jogo, porque às vezes a bola bate no cara e entra. Às vezes é sem querer um gol de pênalti. Mas ele jogou bem, né? E veja que quando ele entrou contra o Santa Cruz, ele entrou bem também. Então, se a gente levar em consideração Romarinho e Barleta, o tempo dos dois em campo, o Barleta merece estar no time titular, né? E o Romarinho pro banco. Agora, ele podia ter começado também com o Barleta e com o Romarinho, né? Aí ele tiraria o Alan Ruiz, que também não fez uma grande partida, né, no jogo passado. Enfim, é uma opção do técnico, mas eu acho que pro jogo contra o Santa na volta, ele já deve começar com o Barleta. Aliás, alguns jogadores muito abaixo, né? Muitos. Romarinho. Vamos fazer o seguinte, é difícil a gente dizer quem esteve acima. Romarinho, bem abaixo. Alan Ruiz, apagado. Gustavo Coutinho ainda tentou 2 cabeçadas. Campo um pouquinho disperso, lento. Quem sem apareceu... o esporte jogou sem aquela... Parecia que era mais um jogo. Sem aquela intensidade que o futebol exige, né? Parecia um esporte que o jogo moroso, né? Uma semifinal do campeonato, né? Não parecia que o esporte estava jogando na semifinal. Por exemplo, Pedro Lima, ofensivamente, ele teve algumas contribuições, né? Chegou a finalizar, mas defensivamente foi muito mal. Muito mal defensivamente. O Thiaguinho deu trabalho ao Pedro Lima, principalmente no primeiro tempo. Tava um Quem pouquinho se mexeu inseguro foi Lucas Lima, né? Que Isso. gosta, procurava jogo, mas ainda movimentação, sozinho não ia resolver nada. Né? O próprio Gustavo Coutinho também não apareceu muito no jogo. 2 cabeçadas. Eu acho que realmente o esporte não esteve num dia bom. O coletivo rubro-negro realmente ficou abaixo. E não só isso, né? Não é só que o esporte não esteve num dia bom, isso é um fato. Mas o Santa também esteve num dia bom, né?
Não é Dá isso. méritos ao Santa Cruz não, também, claro, que fez um quando bom a gente jogo. fala que o Sport teve abaixo... Não tá diminuindo o Santa, não. A gente só tá é. citando o Sport. E foi a minha primeira pergunta, né? Imposição do Santa ou Sport abaixo? Aí você viu o Sport abaixo, a gente viu o Sport realmente mais abaixo do que ele poderia jogar, mas teve também o bom futebol do Santa Cruz no primeiro tempo. Na verdade, quando a gente pega o jogo, Só teve primeiro tempo. vê que o Santa Cruz realmente foi muito O tempo bem foi muito no parado, aí primeiro tempo. teve a questão da energia. Aí o segundo tempo teve apagão. Paralisação de toda hora tendo falta, né? Aquela coisa toda. Mas o Filipinho sai como o grande herói por acertar aquela falta e deixa em aberto o jogo do próximo sábado, com o Sport agora jogando diante da sua torcida na Arena de Pernambuco, João. Onde o Sport já vendeu mais de 11 mil ingressos. É uma venda significativa porque é o primeiro dia, né? 11 mil ingressos no primeiro dia significa dizer que o Sport vai botar... Eu acredito que se levar em consideração essa primeira venda, vai ser na casa dos 40. Na casa dos 40 mil. Algo que o Santa Cruz fez também, né? Nesse último jogo, foi próximo ali aos 40, 30 e poucos mil. Então, o Sport vai nessa briga também para ver quem tem o maior público na temporada. Mas antes do Isso sábado, tem o Muricy, né? Isso. Um jogo na Arena de Pernambuco. O Muricy que tirou confiança da Copa do Brasil. Infelizmente esse jogo está daqueles que não pode ter torcida, né? É mais um jogo que está no âmbito das punições que o Sport sofreu depois do ataque do atentado contra a delegação do Fortaleza. O Sport vai perder dinheiro, pode ganhar dinheiro se classificando, mas perde o dinheiro da renda, porque o jogo de amanhã, o jogo de quarta-feira, depois de amanhã, prometia um bom público também, né, João? Sem dúvida. Sem dúvida a torcida ia comparecer. Porque Copa do Brasil, uma competição que o Sport já decisão. ganhou. E a decisão, né? Vale vaga na terceira fase. Jogo único. Se o Sport ganha, recebe aí 2 milhões e 200, é receita para deixar o clube em dia, mas também para fazer investimento de reforços, de contratações, né? E o Sport tá investindo bem no mercado. Veja, o Sport tá trazendo jogador de nível Série A, né? Lucas Lima, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, trazendo jogadores com investimento alto. Então, será um dinheiro muito importante para o clube, visando a briga pelo acesso também. Então, eu não tenho dúvida que se tivesse, de fato, a presença da torcida, o Sport ia botar a casa cheia na arena. Um fato nessa questão também é que amanhã tem julgamento no STJD, né? E vai ser pela manhã. Era isso que eu ia te perguntar. O Sport tem 2 advogados já, inclusive o diretor jurídico, vice-presidente jurídico do Sport, VP jurídico, né? O Rodrigo Guedes vai falar hoje no Nordestão. Foi na Copa do Nordeste onde aconteceu aquele atentado terrorista, né, de alguns bandidos contra a delegação do Fortaleza. Então, a gente vai debater isso no Nordestão hoje no fórum, inclusive com a participação do Rodrigo Guedes, que vai falar a estratégia que o Sport está tendo de defesa, as consequências desse julgamento que o Sport pode pegar, se o Sport pode recorrer dependendo do resultado, que argumentos o Sport vai utilizar para isso, né? Então, é uma entrevista também que vai ser parte do programa hoje no Nordestão. E dá para ser confiante, João, no que pode acontecer amanhã? Eu confesso que não tenho a mínima ideia agora, Haroldo, porque é uma coisa, primeiro, se eu estivesse nessa questão do julgamento, ia levar em consideração que a coisa aconteceu muito distante da arena, muito distante do estádio, ou seja, o Sport não tem poder de polícia. Mas há um pensamento internamente no Sport também que essa punição tem a ver com o histórico da torcida organizada recente, a invasão do jogo com o Vasco e outras coisas mais, né? Então, o Sport está contando com a sorte numa coisa que ele não estava envolvido, né? O clube não está envolvido. É uma pena. O Fortaleza faz no fim de semana e fez, né, no fim de semana um protesto, né? Colocou lá sangue na camisa. Corretamente, né? Porque está querendo uma resposta. Né? Então, até a forma como o Fortaleza procedeu, né, se manifestou nesse fim de semana é muito forte, né? Colocando aquela camisa lá como se estivesse manchada de sangue. Eu acho que o né? Fortaleza está fazendo o certo de querer uma resposta, mas não acho que o STJD que tem que dar a resposta. Quem tem que dar a resposta é a polícia, é o governo do estado, é a segurança pública. Porque o que é que vai adiantar o STJD tirar um jogo ou outro do Sport, punir o clube e os caras que fizeram esse atentado estarem no jogo quando os torcedores voltarem para o estádio, né? Quando acabar essa punição? O que é que vai adiantar? Quem foi punido? Quem foi preso? Eu acho que o Fortaleza está na dele e está certo de cobrar, não tem nem o que falar sobre isso, mas está na hora de alguém ser punido, né? E não ser o CNPJ. Alguém tem que ser preso
para ficar como exemplo para outros bandidos que queiram fazer igual, né? Eu também tô com você. Não tô muito confiante de amanhã, não. Acho que... Aliás, você falou que não sabe, né? Sei. Não sabe o que pode acontecer. Eu já, assim, não vou ser tão confiante. Eu acredito numa punição, pegando aí... Mantendo-se, né, a punição, porque o julgamento de amanhã, João, ele é definitivo ainda não, né? Não. O Sport pode recorrer em caso de ser punido de novo. Tá tentando um efeito para poder ter torcida, né? É o julgamento do efeito suspensivo, né? Vamos aguardar. De repente, alguém entende lá no tribunal que a punição tá ficando muito severa pro Sport, mas vamos aguardar. Bom, uma última informação, o Rafael Thierry e Fabinho estão sendo avaliados pelo departamento médico. O Thierry tem um problema, uma lombalgia, né? Ficou de fora dos últimos jogos. O Fabinho ficou de fora do clássico com um problema no quadril direito. Estão sendo avaliados. O Pedro Lima, que foi expulso, ele vai poder jogar contra o Muricy. Ele está expulso, não pode jogar contra o Santa na volta, mas contra o Muricy ele estará em campo. Bom, a gente vai ouvir o Luciano Castan, zagueiro experiente, jogador do Sport, que fala sobre esse confronto, essa semana de decisões do Sport. É necessário, né, essa recuperação o quanto antes, após as partidas, né? Nós temos feito isso quase todos os jogos. São jogos atrás de jogos, né? Chega numa fase de campeonatos que se acumulam jogos, e esses jogos agora decisivos, jogos de mata-mata. Então a gente tem que recuperar o quanto antes dessas partidas que são muito desgastantes. Então todo o trabalho está sendo feito, de trabalho regenerativo, trabalho de recuperação de nós atletas, para que nós possamos estar entrando em campo aí 100% e representando bem o esporte. Como é que você avalia o confronto dessa quarta-feira diante do Muricy? É um confronto difícil, a gente sabe, é um jogo de mata-mata. Temos o mando de campo a nosso favor, né? Isso é um fator importante. Não temos uma viagem agora nesse período de jogos, isso é importante para a gente. Então a gente está bem motivado para essa partida, um jogo difícil, um jogo de mata-mata importante pela Copa do Brasil, e creio que nós chegamos num momento importante também, e a gente espera entrar em campo, dar o nosso máximo e sair com a vitória. Pronto, aí a participação do Luciano Castan aqui no Bola Rolando. Muito bem, João Vitor trouxe para você os destaques do esporte. Esporte em campo nesta quarta-feira, diante da equipe do Muricy pela Copa do Brasil. Você vai acompanhar aqui na Jornal. Em Pernambuco, 6